meu nome é Fernanda Guedes e seja mais uma vez bem-vinda ao canal. O vídeo de hoje é uma dinâmica, mas não é uma dinâmica muito rápida, ela vai pegar o seu encontro inteiro, mas ela é muito interessante, vai aguçar aí a curiosidade da galera, ela é bem legal, principalmente se você fizer com junior, adolescente, jovem, ela é bem bacana. Mas antes de começar a dinâmica, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, a curtir, a compartilhar com outras pessoas. Nos ajude fazendo o nosso canal crescer, compartilhando com outras pessoas aquilo que é a bênção para a sua vida também. Então, para a dinâmica de hoje, nós vamos precisar de copos, 3 copos. A princípio, você pode fazer com mais, eu já vou te explicar. 2 copos com água e um vazio, tá? Se nós fizermos com 3. Você vai precisar de corantes também, de cores diferentes. Então, eu vou fazer com 2 copos com água e um vazio, porque eu estou com 2 corantes, mas você pode fazer com outras cores se você quiser. Então, você vai colocar nos copos que estão com água, você vai colocar o corante. No outro, a outra cor, se você tiver mais cores, você também pode usar. Quase que cai tudo aqui agora. Quando eu fui testar, caiu tudo. Abriu aqui, caiu tudo. E é importante que toda vez que você vai fazer uma dinâmica como essa, que você precisa de elementos, que vai haver uma mudança, que você faça um teste antes, para você ver o tempo que você vai levar, como é o desenvolvimento mesmo, se vai dar certo. Eu já tive várias ideias que eu achava que ia ser maravilhoso e quando eu fui testar não deu certo, ou o tempo não dava, não era um tempo suficiente, ou a dinâmica não ficaria muito clara se fizesse, a gente entendendo aqui, ok, mas talvez não ficasse clara para muitas pessoas, então é importante que você faça um teste. O corante azul não envolveu todo, deixa eu dar uma mexidinha aqui para ele descer. Pronto. E você vai precisar também de folhas de papel absorvente, papel que a gente usa na cozinha, né? Que a gente chama de papel toalha. Então você vai fazer, olha, vai dobrar o papel dessa forma, para que ele fique compridinho. E aqui o outro a mesma coisa. Isso que estamos usando 2 copos. Quando eu fizer, você já vai entender. Depois que você estiver com o seu material, você vai começar a perguntar para as pessoas: vocês acham mesmo que toda vez que a gente anda com alguém, a gente começa a imitar aquela pessoa, a gente se torna um pouco do que aquela pessoa é? A gente ouve às vezes, né, a nossa mãe e outras pessoas dizendo: quem se junta com porco, farelo come. Ou outro ditado aí da sua região. Mas será mesmo que quando a gente está junto com outras pessoas, a gente fica igual a essa pessoa? A gente começa a ter comportamentos parecidos? E aí você vai começar essa discussão. Então você vai dobrar esse papel e vai colocar ele aqui. E aí nós vamos imaginar que aqui é uma pessoa e aqui outras pessoas. E o que vai dar isso? A gente vai observar que com o tempo, esse corante azul e esse corante vermelho virão para cá, para esse copo que está vazio. Só que isso demora um tempo, por isso eu falei que é um tempo, não é um quebra-gelo, é o tempo de um estudo inteiro. Enquanto isso vai acontecendo, você vai falar com ele: será que isso é verdade? Então a gente vai fazer essa experiência. Vai deixar aqui. Você pode pedir para que as pessoas venham colocar: olha, esse aqui, por exemplo, você tem aí um grupo com 3 pessoas que estão sempre amigas. Então você vai falar: olha, esse é o João, esse é o Antônio e esse é o Ricardo. Então vamos ver como fica a vida do Ricardo por ele estar andando com o João e Antônio? Porque a gente não precisa falar isso simplesmente como atitudes negativas, mas sim nós absorvemos coisas de outras pessoas que estão ao nosso redor. Nós passamos a pensar algumas coisas parecidas, a ter atitudes parecidas, principalmente nessa idade que eu falei, junior, adolescente, jovem. A gente começa a pegar trejeitos, a gente começa a pegar a mesma forma de pensamento, a mesma forma de falar, não idêntico, mas a gente começa a absorver um pouco disso. A gente começa assim, a ser influenciado pela atitude de quem está ao nosso redor. Então, enquanto isso está acontecendo, como eu falei, demora um pouquinho, você vai pedir, vai distribuir alguns versículos entre o seu grupo. E aí eu vou colocar essa relação de versículos aqui embaixo na descrição, tá? Mas aqui alguns exemplos. 1 Coríntios 15, 33, que diz assim: não vos enganeis,
As más conversações corrompem os bons costumes. E aí você pode fazer tirinhas com esses versículos, distribuir entre as pessoas ou simplesmente pedir para que abram a Bíblia nesse versículo. É até melhor que, né? Vai aí treinando, praticando o conhecimento dos versículos. Provérbios 13:20. Anda com os sábios e sereis sábios, mas o companheiro dos tolos será afligido. 1 Coríntios 5:11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou soberbo, ou beberrão, ou roubador. Com tal, nem ainda comais. Salmos 26, 4, 5 diz assim: Não me tenho assentado com homens bons, nem converso com os homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação de malfeitores, não me ajunto com os ímpios. E por aí vai, vários versículos eu vou colocar todos aqui. Provérbios 22, 24 e 25. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tome um laço para a tua alma. Então você vai começar, vai distribuir todos esses versículos que eu falei, que eu vou colocar aqui na descrição e pode pegar outros que você quiser. Então você vai distribuir e a cada versículo que você der, a cada versículo que for lido, vocês vão conversar a respeito disso. Vão discutir se eles concordam, se eles não concordam. É um bate-papo. É deixar as pessoas darem exemplo do que está acontecendo, porque, como eu disse, esse processo é um pouquinho demorado. A gente está vendo, olha, já está aqui, ó. O vermelho está aqui, o azul está ali. Daqui a pouquinho a gente vai ver que vai começar a pingar aqui nesse copo do meio. Então, conforme você vai discutindo, você vai deixar isso aqui acontecer. Eles vão ficar toda hora de olho aqui, querendo saber o que vai acontecer. Né? Alguns já vão imaginar, mas não vão acreditar. Aqui, quando eu fiz para testar, o pessoal aqui de casa ficou, mas o que é isso? Mas será que vai mesmo? Mas vai passar? Vai virar a cor? O que vai acontecer? E o que aconteceu? Depois que a gente viu o que aconteceu, eu deixei a noite toda aqui. E aí todos os copos ficaram iguais, todos ficaram com a mesma quantidade. Esse azul, esse vermelho e esse aqui, um tom de roxo, meio amarronzado, que foi criado com essa mistura. Então, o que a gente vai aplicar com isso? Sempre que a gente tem contato com as pessoas, a gente sim é influenciado por elas, positivamente ou negativamente. Como o versículo que a gente leu ali diz, anda com os sábios. Por quê? Anda com os sábios porque você vai absorver dos sábios a sabedoria. Se você andar com tolo, você vai começar a ter atitudes de tolos. A sua linguagem, o seu linguajar vai mudar. A forma como você reage a cada atitude recebida ou a forma como você reage a cada situação recebida vai mudar, porque você vai começar a meio que copiar. Né? Os mais novos copiam muito, os mais velhos não copiam tanto, mas sim são influenciados. Isso acontece na nossa casa. Quando a gente olha os nossos filhos, eles têm hábitos nossos, né? Quem já é adulto sabe que coisas que a gente reclamava dos nossos pais, a gente faz com os nossos filhos, porque nós aprendemos assim. Então, na igreja, a gente começa a ter uma linguagem, né, muito parecida uns com os outros. Então, nem sempre o que a gente vai absorver, a gente precisa ter esse cuidado. Como eu falei, você pode dar o exemplo de jovens da sua igreja. Então, se você falar, olha, cuidado, porque você está só absorvendo coisa ruim. Não, a gente absorve coisas boas também. E é aí que está a questão. Você precisa escolher bem com quem você anda. Isso tudo é para dizer que você precisa escolher com quem você anda, porque você vai sim absorver um pouco dessas pessoas. Por mais que você diga que não, eu sou mais eu não imito ninguém, eu faço o que eu quero. A gente absorve coisa dos outros, a gente começa a pensar mais parecido, a gente começa a entender por que ele pensa assim. E será que ele tem razão? Então, se tem razão, se é uma coisa boa, continua próximo. Agora, se não é, afaste-se. Afaste-se porque você vai, sim, pegar hábitos, pensamentos, costumes das pessoas com quem você anda. Então, tome cuidado, preste atenção com quem você anda. Ó, já está pingando aqui. Tá vendo? Ó, já tem a aguinha azul aqui, a rosinha já começou a pingar aqui.
A rosinha já começou a pingar aqui também mais fraquinho, mas a gente vai ver que durante esse tempo, enquanto você está aí lendo os versículos, conversando com o seu grupo, você vai ver que esse copo vai começar a encher. E é assim que acontece na nossa vida. A gente anda com pessoas ao nosso lado e a gente começa a absorver um pouco dessa pessoa. A gente vai ser essa pessoa? Não. A gente vai ser essa pessoa? Não. Mas a gente vai ser um pouquinho de cada um, porque essas cores serão misturadas. Aqui não vai ficar só azul, porque você não é a cópia de com quem você anda. Aqui não vai ficar só vermelho, você não é a cópia da pessoa com quem você anda, mas você recebe influência dessas pessoas, você começa a ser um pouquinho dessa pessoa. Então, preste atenção com quem você anda. Preste atenção com as pessoas que estão ao seu lado. Observe, analise. Você quer ser assim? Você quer ter essas atitudes? Ou você quer ser visto pelos outros da maneira que essas pessoas são vistas? Você quer ser visto por Deus da maneira que essas pessoas são vistas? Será que você mesmo não critica essas atitudes? Então fique atento. É para você prestar atenção. Quem você é? Você é um pouquinho de cada pessoa que você convive, com a sua família, com os seus amigos, amigos de diversos lugares, e isso é lindo porque a gente convive com várias pessoas, então a gente vai pegando um pouquinho de cada um. Então, olha, aqui já dá para você ver que a gente já tem rosa, a gente já tem azul, aqui estão separados, conforme vai enchendo, o copo, a água vai se misturando, as cores vão se misturando. Como eu falei, demora, não dá para eu ficar esse vídeo inteiro aqui falando com vocês, mas o tempo que vocês forem discutindo e conversando sobre os versículos e falando e dando exemplo, esse copo vai enchendo. E deixa ele lá. Se você tem aí sua reunião em torno de 1 hora, vai ser suficiente para ter bastante água nesse copo. E aí, se depois da reunião tem um bate-papo, o tempo que tiver, você deixa aí acontecendo. Por quê? Como eu disse, eu deixei a noite toda, mas eu não sei que horas igualou, porque eu estava dormindo, então eu não sei exatamente o tempo que leva para isso. Mas você já consegue observar a mistura das cores aqui. Nós somos um pouquinho de quem a gente convive. Então conviva com o Senhor, tenha intimidade com Ele, para que você absorva um pouquinho do que Ele é na nossa vida. O melhor exemplo que nós temos a seguir é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então passe a ter mais comunhão com Ele, passe a ter mais intimidade, passe a andar mais juntinho de Jesus, para que você tenha um pouquinho de Jesus dentro de você e que você mostre isso para as outras pessoas. Espero que tenha sido bênção para a sua vida, que seja bênção para a sua vida, que seja bênção para o seu grupo. Volte ao canal todas as vezes que você quiser uma dica aí de dinâmica. A gente tem sempre postado coisas novas. Fique à vontade para comentar, para curtir, para compartilhar. Que se foi bênção para a sua vida, compartilhe para que seja bênção para outra vida também. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.